Olá pessoal, sejam bem-vindos à 10ª aula de Cosmovisão Cristã. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito caro, muito especial, que é exatamente sobre educação, né? Como aplicarmos Cosmovisão Cristã, a grade de Cosmovisão Cristã, à educação. Bom, a questão da educação não é nova, né? Desde que o homem se entende por homem, ele aprende. Então, essa questão da educação, ela vem se desenvolvendo ao longo da história da humanidade, já passou por diversos sistemas, diversas ideias, diversos pensadores, diversos filósofos, vários já se debruçaram sobre o que vem a ser o ensino, como se dá o ensino, qual é o objetivo do ensino, mas algo é muito importante de nós termos sempre em mente. Algo deve sempre nortear a nossa vida, tanto quanto aprendizes, quanto também enquanto na condição de ensinadores, de educadores. Então, algo deve sempre nortear a nossa mente, de que a ideia de que se tem de homem é a ideia que vai nortear a educação. A ideia do que vem a ser o homem é exatamente aquilo que vai moldar a educação naquele sistema vigente. Então, o que eu quero dizer com isso? De que a cosmovisão na qual a educação está inserida irá moldá-la. Isso é bem importante nós termos como um pressuposto no nosso estudo. Nós podemos, então, dentro da história ocidental, pegarmos o seguinte, até rapidinho, assim, não é muito objetivo aqui, mas só para eu conseguir alcançar o ponto onde eu quero chegar. Dentro da filosofia pré-socrática, por exemplo, o homem ele se preocupava muito com o cosmos, ele se preocupava muito com o universo, ele se preocupava muito com as coisas que o circundavam, e esse era o objetivo ali da filosofia. Isso era, na verdade, o que ocupava as mentes dos homens ali daquela época, e acabava que a educação ela era voltada nesse sentido, embora eu ainda não tivesse um sistema educacional formado naquela época. A partir de Sócrates, então, eu tenho ali um outro modelo filosófico. Então, já na filosofia socrática, eu tenho uma outra proposta de filosofia. E essa proposta, exatamente, ela vem e tenta decifrar, digamos assim, ou tenta compreender o que vem a ser o homem. Então, exatamente aí começa a se pensar de um modo mais sistemático do que seria essa questão da educação. Sócrates ele foi o criador de uma técnica, digamos assim, educacional, que até hoje é muito utilizada, ainda que sem percebermos, assim, nós nos utilizamos da maiêutica. O que seria essa questão da maiêutica? A maiêutica seria como se o condutor do ensino, como se o educador, ele levasse o próprio estudante, o próprio aluno a chegar às suas conclusões, mas não quaisquer conclusões, as conclusões que aquele sistema entendem por ser corretas, tá? Então, assim, é como se cada ser humano já tivesse a verdade dentro de si. E o papel do educador fosse, por meio de perguntas e por meio ali de uma condução do ensino, capacitar o aluno a deduzir quais seriam as verdades que se gostariam de alcançar através daquele método. E ali, depois de Sócrates, com Platão e Aristóteles, a gente já tem, então, uma preocupação acadêmica, vamos colocar assim. Então, eu já tenho ali Aristóteles fundando uma escola, eu já tenho ali também Platão fundando sua escola primeiro. Então, a gente já tem ali uma preocupação, digamos assim, em se organizar a educação. Surge ali a paideia, aquela ideia de que surge a ideia do pedagogo ali também. O pedagogo, na verdade, era aquele responsável, aquela pessoa responsável por conduzir as crianças no processo educacional. Então, exatamente ali nos passeios. Então, a escola ela envolvia uma série de atividades. Então, a pessoa ela ia aprender no parque, ela ia aprender na praça, ela ia aprender dentro da escola propriamente, mas assim, a escola ela só era, digamos assim,
a criança só ingressava na escola depois que passava ali um tempo com o seu pedagogo, né? Então ela já era relativamente grande quando ingressava numa escola ali mesmo, quando ela ia estudar ali música, quando ela ia estudar educação física, quando ela ia estudar as exatas, basicamente era o que compunha ali aquelas escolas, digamos assim, socráticas. Mas ela já tinha ali mais ou menos 8 anos a 10 anos. Né? Até então ela trabalhava junto com o seu pedagogo. A partir daí, então, a gente já vê essa preocupação. Lógico, aqui eu resumi bastante, sem entrar em detalhes, mas a gente já vê ali uma preocupação sobre educação. E, logicamente, qual era o sistema educacional que vigorava naquela época? Era o sistema filosófico socrático. Né, que passou ali pelo platonismo, passou depois ali pelas ideias de Aristóteles, e cada um dentro de sua escola moldava os seus alunos, moldava ali o ensino de seus alunos. E isso evoluiu, eu vou dar um grande, enorme salto até chegar a Kant, e ali várias perguntas fundamentais passaram a alterar um pouco o sistema clássico, o sistema socrático educacional, e o ser humano ele passa com maior propriedade, com uma maior ênfase, a ser o centro do processo ali, do procedimento do ensino. Então, a partir do momento em que se pergunta o que era o ser humano, o que é possível aprender, né, como que é possível aprender, o que eu espero com esse processo de aprendizagem, o que é o homem, né? Então, assim, surgem várias outras questões, como a epistemologia e esse tipo de antropologia. Então, várias matérias elas começam ali a se misturar. Eu tenho, digamos assim, o nascimento da educação moderna. Bem, mas dentro desse salto, aonde nós temos aí, né, o período socrático de educação e o período kantiano, vamos colocar assim, algo aconteceu dentro desse período histórico que foi essencial para que nós possamos compreender o sistema educacional vigente, né, o sistema educacional de nossos dias. E foi exatamente a escola sofista. Então os sofistas eles surgem ali exatamente indo contra as ideias ali de Platão, as ideias de sua linha de ensino, onde seria possível se encontrar uma verdade, seria possível ter absolutos, onde na verdade seria possível o ser humano ser conduzido à verdade. Então surgem os sofistas indo contra todo esse sistema e colocando, olha, vamos pensar aqui um pouco diferente, na verdade não teria uma verdade, né? Então assim, eu poderia ter diversas verdades, eu não necessariamente eu preciso ter uma tese e uma antítese, eu posso ter sínteses, né? Então surge aí a questão do relativismo, e isso influencia, isso impregna de um modo bastante considerável, digamos assim, toda essa jornada do processo educacional. Essa questão, por exemplo, do relativismo e do empirismo, digamos assim, eles têm as suas raízes pregadas ali, alicerçadas dentro do sofismo. E essa questão da racionalidade, ela existir de forma autônoma a algum absoluto, isso surge também dentro do pensamento sofista, né? Então a gente vê aí como que isso é tão presente em nossos dias quando nós falamos de educação, né? Como que essa questão do relativismo, quando que essa questão da autonomia da razão sendo alcançada em relação a paradigmas absolutos, tudo isso ele começa a nascer, ele surge ali dentro do pensamento dessa nova escola filosófica, né? Então eu tenho ali a questão de linguagem, de palavras, de símbolos com diversos significados, né? Então a questão da linguagem assume uma nova função dentro do ensino sofista, e isso nós vamos perceber como que
herdamos essa herança, muitas vezes não tão sadia, né? Outras vezes um pouco sim útil, mas como que nós herdamos essa tradição sofista dentro da nossa educação. Uma questão também que nós vamos esclarecer aqui, afinal de contas, o objetivo aqui não é termos um curso ou uma aula técnica a respeito de educação, mas nós vamos falar sobre a cosmovisão na educação. Então eu vou usar aqui como sinônimo, tá bom? Aprendizagem e educação. Eu sei que são coisas distintas, né? Mas nós vamos usar aqui como sinônimo essas duas palavras para o fim que nós pretendemos aqui nessa aula. A educação, quando eu falar educação também, eu estou falando no sentido mais abrangente do termo, né? Então, assim, eu vou estar abarcando aqui tanto a educação formal, né, aquela que é desenvolvida dentro de centros de ensino, quanto também a educação informal, aquela que nós recebemos em casa, que nós recebemos no nosso cotidiano de nosso trabalho, com nossos amigos. Então, tudo isso vai ser abarcado dentro de um grande conceito, repetindo, não técnico, mas que servirá aí para facilitar o entendimento de aonde nós queremos chegar com essa nossa conversa. Bom, então o que viria a ser uma educação dentro de uma cosmovisão cristã, começando pela própria educação cristã? Existem 3 nomes aqui no Brasil que me chamam a atenção em relação a esse estudo, né, em relação a esse tema. 3 nomes que valem a pena, se você quiser se aprofundar no assunto, vale a pena você conhecer. Né, o primeiro dele, aí na vanguarda, seria o reverendo Solano Portela. Né, então ele foi um dos primeiros a escrever no Brasil a respeito do tema de educação cristã, né, a se preocupar como que essa questão da cosmovisão deveria operar dentro do sistema educacional. Um outro nome é o reverendo Felipe Fontes, né, e também professor ali do CPAJ, né, do Centro Presbiteriano Andrew Jumper. Ele também tem vários livros a respeito do tema de educação, que são bem interessantes e vocês vão ver que serviram de base, assim, de bastante base para essa nossa conversa. E o terceiro nome, o pastor Harold Wesley, né, que, sem puxar sardinha aí para nossa igreja, é um pedagogo aí com mestrado já também na área, que se dedica bastante em relação a essa questão do ensino e que realmente é uma fonte de inspiração aí para o aprendizado e para a sistematização desse tema. Então vamos lá. O que seria, então, educação cristã? Esse conceito eu achei bem interessante e eu vou trazer para vocês aqui, destacando os principais pontos dessa nossa descrição. Bom, uma revisão da literatura relacionada à educação cristã revela a existência de certa complexidade semântica que beira a confusão. Então, o que ele quer dizer aqui até agora? Ele está falando o seguinte: olha, não existe uma definição clara na literatura do que vem a ser educação cristã. Né? Por que isso? Primeiro, porque o próprio termo educação pode causar certa confusão, mas principalmente quando nós atrelamos aí o adjetivo cristã ao substantivo aí, né, educação, muitas pessoas começam a pensar em questões ou em direcionamentos distintos, né? Então a nossa descrição segue. Alguns se referem à educação cristã como sinônima de discipulado. Já destaco para vocês, educação cristã não é sinônimo de discipulado. Então esse processo que nós temos aí, né, com os neófitos, com as pessoas que são novas na fé e que nós passamos ali tempo ajudando em seu crescimento, ou até mesmo pessoas mais experientes ali que passam por questões ou têm dúvidas ou tem qualquer tipo de discussão ali, a gente está junto, ajudando, tal, discipulando essa pessoa. Por mais que isso envolva um processo educacional, isso não é o que significa educação cristã, tá? Então, discipulado não é sinônimo de educação cristã. Outras pessoas identificam a educação cristã como a instrução teológica ministrada no contexto da igreja local e a descrevem como processo centrado em Cristo, baseado na Bíblia, relacionado ao púlpito. Então, a educação cristã também não é o sermão pastoral. Educação cristã não é
ali aquele momento em que nós paramos e prestamos atenção ao que é ensinado sobre o púlpito. Né? Então, embora isso também envolva um processo educacional, não é isso a que o termo educação cristã se refere. Continuando, então, a descrição. Há ainda aqueles que discorrem sobre este processo educacional como educação eclesiástica limitada ao âmbito da escola dominical. Bom, escola dominical também não é educação cristã na completude do termo. A educação cristã, ela é sim uma espécie de educação cristã, mas o termo não se resume a isso. O termo educação cristã não se resume aos momentos que nós temos em nossas igrejas, onde nós aprendemos de modo sistemático sobre algum tema, sobre algum assunto ali da revelação divina. Né? Então, assim, isso com certeza tem um processo educacional envolvido, né? Mas não, quando a gente se refere à educação cristã, nós não estamos restringindo a utilização do termo à escola dominical, certo? Por último, existem os que possuem uma perspectiva mais abrangente da educação cristã e a relacionam com o compartilhamento de valores necessários para o desenvolvimento do ser humano em todas as áreas de sua existência. Esse é o conceito correto do termo educação cristã. Percebam, então, que o tema que o nome, a nomenclatura educação cristã, ela é por si só bastante abrangente. E isso nós vamos ver a partir de agora com mais detalhes. Bem, o que separaria então os conceitos de educação secular e de educação cristã? Como que eu posso fazer essa distinção em relação a esses dois assuntos? Uma fala do professor, do reverendo, né, Felipe Fontes, ele diz o seguinte, de que a distinção entre os conceitos de educação cristã e educação secular é não apenas possível, mas necessária. Contudo, como ela é geralmente compreendida de modo inadequado ou impreciso. Né? Então, o que o reverendo Felipe está falando aqui? Ele está falando que essa distinção entre educação secular e educação cristã, ela existe. Mas muitas vezes nós fazemos essa distinção de um modo equivocado. Né? Muitas vezes nós distinguimos o que é educação cristã e o que é educação secular de um modo errado. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que a educação cristã é aquela ligada à formação religiosa. E de que o resto da educação, fora do contexto religioso, seria a educação secular. Isso daí, remetendo ao bom e velho Schaeffer, né, ele vai falar que isso é fruto aí daquela divisão de dois pavimentos dentro do que ele vem a montar ali dentro da sua montagem da linha do desespero. Então, a partir do momento em que eu coloco o secular e o racional na linha de baixo, na base do meu edifício, e o sagrado e o religioso ali na base de cima do meu edifício, e eu separo essas duas coisas, eu estou incorrendo em um grande equívoco. Eu estou separando exatamente a minha esfera religiosa da minha esfera secular. E um grande esforço que nós vimos tendo aqui nessas nossas conversas sobre cosmovisão cristã é exatamente acabar com essa divisão. Não existe essa divisão entre secular e sagrado dentro da vida cristã. O sagrado, ele permeia toda a minha vida. A educação cristã, ela deve permear toda a minha forma de educação. Né? Então, assim, eu devo buscar uma educação cristã na sua mais completa amplitude. Não é certo eu separar e usar o termo educação cristã somente para assuntos religiosos e educação secular para assuntos fora desse escopo. Quando eu vou ensinar ou aprender matemática, eu tenho que sim fazer isso dentro de uma educação cristã. Quando eu vou ensinar história, eu tenho que fazer isso dentro de uma educação cristã. Quando na faculdade eu for fazer uma faculdade de medicina, de direito, de arquitetura, do que quer que seja, eu tenho que fazer isso dentro de uma educação cristã. Seria o ideal, né? Digamos assim. Então não teria essa questão, essa distorção de pensamento
ela trouxe um grande prejuízo aí para a forma, né, de se educar e de se aprender em nossos dias. Então entendam, existe a educação cristã e existe a educação secular, mas educação cristã e educação secular não se dividem, não são distintas por essa questão de educação cristã ser restrita ao âmbito religioso e a educação secular, né, aberta às questões fora de tal escopo. Não, não é isso. Educação cristã, ela é integral e abrangente. Eu trago agora aqui para vocês, né, uma frase, um texto daquele livro que nós também estamos utilizando, né, Você é o que ama, de James Smith. Ele fala o seguinte: toda educação, quer confessadamente confessional, quer não, é formação moral. Olha que interessante. Precisamos pensar com cuidado tanto sobre o telos da educação cristã, né, a intenção da educação cristã, como sobre as pedagogias que usamos para introduzir os mais jovens na fé. Não existe neutralidade na educação. Isso é muito importante você ter sempre em mente. Isso é muito importante você passar para os seus filhos. Isso é muito importante você, quando sentado em uma cadeira, aprendendo ali na condição de aluno, você deve saber, deve ter sempre em mente que aquele educador, ele não possui uma cosmovisão neutra. Isso não existe. Você também, enquanto educador, tem que aproveitar aquele momento e, dentro da cosmovisão cristã, passar o ensino também de forma condizente à cosmovisão professada, né? Isso é bem interessante. Muitas vezes nós nos portamos ali como cordeiros, né? Às vezes a gente assiste, a gente senta em frente à televisão e assiste um programa, um filme, a gente senta numa sala de aula, assiste uma aula inteira sem se preocupar com a cosmovisão que está sendo passada ali, simplesmente absorvendo aquilo e colocando isso dentro da nossa mente, sem nos preocuparmos se isso vai contra ou se isso vai ao encontro da revelação divina, né, até nós. E isso, com certeza, é uma ferramenta bastante utilizada aí, né, pelo nosso inimigo aí de nossas almas e tal, para confundir a nossa cabeça, para tragar, para atrapalhar ali a forma como nós devemos pensar e enxergar o mundo. Então, ainda que o educador não tenha nem ideia de que ele tem uma cosmovisão e de que ele educa de acordo com a cosmovisão dele, é isso que acontece. E muitas vezes essas cosmovisões na cabeça desse educador estão totalmente incoerentes e inconsistentes, como nós vimos na primeira, segunda aula a respeito de cosmovisão. A cosmovisão, ela pode ser incoerente e inconsistente dentro, né, de um ser humano. Então, você precisa ter esse cuidado de, quando ouvir, perceber, será que isso é coerente? Será que isso é consistente? Mais ainda, será que isso vai ao encontro da minha cosmovisão, ou também o contrário, né? Será que isso vai contra a minha cosmovisão? E na condição de educador é a mesma coisa. Como que eu posso preparar? Qual é a intenção da educação cristã? Como que eu posso, né? Qual é o telos? Como que eu posso preparar a minha aula para glorificar a Deus e para apresentar a ordem, para apresentar a lógica divina aos meus alunos dentro desse contexto da cosmovisão cristã, dentro do escopo de educação? Então está muito claro, então, a integralidade da educação cristã, né? Como que ela é abrangente. Nesse Peirce, então, dentro da sua obra Verdade Absoluta, ela traz o seguinte: os cristãos não promovem valores porque advogamos que o cristianismo é objetivamente verdadeiro, não apenas nossa preferência particular. Nem ensinamos fatos no sentido moderno, porque esse termo significa ciência livre de valores, livre de qualquer estrutura religiosa. O que o cristianismo oferece é uma verdade unificada e integrada, que está em nítido contraste com o conceito da verdade em dois níveis, em voga no mundo secular. Então ela resume aqui isso que a gente conversou de uma forma com maestria, né? Então ela vem e fala o seguinte: olha, primeiro, não existe esse negócio de ciência livre de valor. Né? Não existe qualquer tipo de ensino afastado de qualquer estrutura religiosa, como nós vamos começar a ver um pouquinho mais para frente a respeito, quando nós começarmos a compararmos aí as cosmovisões, quando nós começarmos a comparar cosmovisões, nós vamos perceber que qualquer estrutura de
cosmovisão, como já falamos, é de fato um direcionamento religioso de nosso coração, né? Seja ele o ateísmo, o deísmo, o materialismo, o marxismo, né? Por mais material que possa ser a cosmovisão, ela é sim também um direcionamento religioso. E é isso que Nancy Pierce fala aqui. Ela fala, olha, não existe ciência livre de valores, não existe sistema educacional afastado de uma estrutura religiosa. E nós não devemos propagar ou promover o cristianismo simplesmente como a nossa preferência religiosa ou simplesmente como uma opção de fé. Nós devemos apresentar o cristianismo como a única resposta racional e unificada, né, dentro desse modelo educacional, certo? E isso contrasta, é o que ela fala aqui, com essa verdade em dois níveis, né, que ela se aproveita ali, né, essa obra de Nancy Pierce ela é fundada ali em Schaeffer, né, e então ela traz esse conceito schaefferiano aí de divisão de dois níveis, de pavimento de dois níveis, né? E ela fala, olha, isso não condiz com a forma apropriada de nós trabalharmos aí a educação cristã, né? Então, assim, vamos acabar com essa divisão entre secular e sagrado, vamos acabar com essa ideia de que aquilo que não é ensino religioso deve ser secular e a religião não entra ali. Não, o cristianismo, ele abarca tudo. O cristianismo, ele é completo. Bem, resumidamente, em um período, podemos concluir então que a educação cristã e a educação secular não são conceitos ligados à extensão do ensino, mas ligados ao ponto de partida de cada tipo de educação. Ou se considera Deus e sua revelação, ou a ignoramos. De fato, é isso. Como nós, repito aqui, percebam como as coisas elas vão se encaixando, como nós falamos lá na nossa segunda aula, né? Então a cosmovisão ela pode ser dividida em dois blocos, ou ela é teorreferente ou não, né? Então a educação é basicamente isso, ou a educação como um todo ela é cristã e teorreferente, né? Ou ela não é, ou ela é secular, né? Então isso é a questão. Qualquer coisa que venha a tratar a ciência de um modo neutro, a educação de um modo neutro é história da carochinha. Isso não existe. Certo, então nós vimos aqui um breve escopo do que vem a ser educação cristã, certo? Então nós chegamos ali a um conceito ainda que inicial dessa questão. Então, mas o que a Bíblia diz a respeito da educação? Né? Então a Bíblia ela trata sobre o processo educacional não dentro de uma instituição, né? Porque isso, as faculdades, como nós conhecemos, elas surgem ali já depois, né, da Idade Média e tal, com o iluminismo exatamente dentro da igreja. Até então a educação ela era feita dentro da igreja, né? Então os monastérios, os monges, né? Então os padres, eram eles que faziam ali a educação, eram eles que se responsabilizavam pelo processo educacional. As universidades, então, elas surgem um pouco depois. Então é lógico que a Bíblia não vai tratar sobre faculdade, universidade, escola, nesse sentido que nós temos hoje. Mas ela fala em várias de suas passagens aí a respeito dessa questão da educação. E o reverendo Felipe Fontes ele fala o seguinte a respeito desse tema. Podemos, biblicamente, perceber a capacidade de aprendizagem como a potencialidade dada por Deus levada à sua ação. A cosmovisão do educador é fundamental para se definir o que é educação. A educação cristã se baseia na Bíblia. Perfeito. Aí a fala, né, perfeita fala do reverendo Felipe Fontes. Então o que ele está falando ali? Ele está falando o seguinte, olha, a educação ela é um reflexo do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos a capacidade de aprendizado que nós temos. Né? Então, assim, isso é fruto da forma como Deus criou e planejou e concebeu e concretizou ali o ser humano. Isso daí, Deus fez assim de modo intencional. Se Deus não se preocupasse com a educação, se isso não fosse algo afeto ao interesse divino, nós com certeza não teríamos sido criados com essa capacidade. Né? Então, assim, e o que o reverendo Felipe ele coloca ainda? Ele coloca, olha, todo mundo tem essa capacidade em potencialidade. Utilizando-se aí até um pouco, né, dentro de uma linguagem de Tomás de Aquino, né? Então, se nós temos a potencialidade, podendo chegar
ali a ação, né? Nós podemos ser conduzidos ali à ação. E a educação cristã é o que deve nos levar a esse processo de alavancagem dentro do aprendizado, né? Uma educação cristã baseada na Bíblia. E ainda, então, já que nós temos essa preocupação a respeito de bem definirmos a educação cristã, é muito importante que nós já tenhamos isso desde cedo. Né? Então, sim, a educação cristã ela deve ter um propósito específico. Uma educação cristã sem propósito, ela deixa de ser até mesmo uma educação cristã. Uma educação que não prepara ali o indivíduo para a sociedade do ponto de vista de solidificá-lo em suas raízes ali, de solidificá-lo em seu alicerce, que é exatamente a palavra de Deus, ela está falhando. A educação cristã está falhando ali. E nesse piso ela traz um pensamento bem interessante sobre isso. Ela fala, olha só o que ela fala. Do mesmo modo, é provável que a educação cristã seja um exercício fútil se não prepara os jovens para sobreviver aos desafios da cosmovisão que seguramente encontrarão, assim que deixarem a segurança do lar cristão. Uma boa educação na análise de cosmovisão é elemento tão básico do sistema de defesa do cristão odierno de nossos dias, quanto era o escudo nos dias em que o viajante prudente precisava estar preparado para repelir ataques de ladrões brandindo espadas. Em nossos dias, os bandoleiros intelectuais roubam dos jovens a fé e o fazem servindo-se de argumentos baseados na areia movediça de que o que todo o mundo sabe e o modo como pensamos hoje. Estes jovens precisam encontrar a rocha e saber por que ela é sólida e por que o mundo prefere a areia movediça. Então, esse é o telos da educação cristã. Né? Então, por que muitas vezes, infelizmente, nós encontramos jovens que foram criados dentro de um lar cristão, que cresceram na igreja, e quando entram numa faculdade ou quando saem ali do lar, eles simplesmente abandonam a sua fé como se fosse ali de uma hora para outra. Né? Nada disso foi de uma hora para outra. Com certeza, esses jovens tiveram contatos com cosmovisões distintas daquelas que eles estavam simplesmente acomodados ali. Né? E aquilo passou a fazer sentido dentro de seus raciocínios, de suas cabeças. Então, se ele tem uma mudança ali de foco, de cosmovisão, necessariamente aquela cosmovisão antiga será recolocada. E é isso que nesse vídeo se fala. A educação cristã, ela existe exatamente para trazer fundamento, para trazer firmeza, para mostrar que o cristianismo, ele é essa rocha sólida, e ele não é simplesmente essa areia movediça de filosofias e de sistemas de pensamento que mudam de século a século dentro do desenvolvimento da raça humana. O cristianismo, ele é o mesmo, né? E vai ser o mesmo sempre, né? De forma muito consistente. Ele não tem essa questão transitória como tantos sistemas educacionais e filosóficos se apresentaram e se apresentam ao longo de nossa história. Então é muito importante que a educação cristã tenha esse propósito de preparar o cristão. Aqui ela se refere a jovens, mas isso nós podemos ampliar aí de modo basicamente completo, né? Desde crianças até jovens, adolescentes, até jovens ali já mais velhos, até adultos, senhores, senhoras, tanto faz. A educação cristã ela tem que ter esse mesmo objetivo. E quanto mais cedo começamos, melhor. Né? Então, assim, você solidificar uma cosmovisão em uma pessoa é muito mais eficiente do que ter que tirar uma cosmovisão, né, já solidificada dentro do sistema de raciocínio de alguém e trazer essa pessoa para uma outra cosmovisão. Isso dá muito mais trabalho, mas graças a Deus temos o Espírito Santo aí que faz esse processo de convencimento para a gente. Né? Não somos nós que convencemos ninguém da verdade, mas com certeza essa pessoa passará por muito menos sofrimento, digamos assim, se desde cedo já tiver isso de forma muito sólida dentro dela. Né? Mas é isso, então esse é o objetivo primário da educação cristã. Educação, dentro desse escopo que nós definimos juntos lá no início da nossa conversa, estamos aqui falando da educação em seu contexto completo, tanto a formal quanto a informal.
Então eu queria destacar com vocês aqui quem seriam os agentes da educação. Bom, em primeiro lugar, Deus. Né? Então, por dele, por ele, todas as coisas existem e todas as coisas servem. Né? Então, exatamente, elas existem por e para ele. Né? Então, Deus, ele é o agente primário da educação. A nossa educação, a educação cristã, ela se desdobra dentro da revelação dada por Deus aos homens. Então, e isso envolve todas essas áreas de conhecimento aí, nas quais nós estamos inseridos. Então, Deus é o primeiro agente, ou o agente primário da educação cristã. Abaixo de Deus, nós temos aí os agentes secundários de educação. Nós temos outros agentes que trabalham, digamos assim, sob Deus. Né? Então, o primeiro deles seria a família. Então, a família teria ali o contexto dado por Deus para instruir, né, a criança, o novo ser humano. Então, isso foi algo pensado e algo designado, algo desejado por Deus, que isso acontecesse dentro do âmbito familiar. E várias são as questões ali que envolvem isso. Né? Então, dentro de uma família, você tem uma vivência diária. Né? Então, você estar ali aprendendo toda hora, a todo momento, ainda que de modo imperceptível. Né? Você está aprendendo ali, você está se aculturando dentro daquele ambiente familiar. Né? E esse ambiente familiar, ao contrário de uma escola formal, digamos assim, dentro de uma família, lógico, onde Deus, né, é o Senhor e reina, você tem um ambiente ali de amor e de segurança que a criança e o indivíduo está inserido, que a escola não oferece esse mesmo amor e a mesma segurança que a família. Então o processo de aprendizagem ele já acontece sem aquela barreira natural da dúvida, ele acontece de um modo muito mais fluido, de um modo muito mais informal. Né? Uma escola, em tese, você teria a opção de colocar ou não uma criança dentro de uma escola a partir de certa idade, ou de fazer homeschooling. Aqui no Brasil ainda não é permitido pelo Supremo, né? Mas aí fora você tem essa possibilidade, mas a família não, a família ela tem um fator de necessariedade. A criança não pode simplesmente falar tchau, tô indo embora. Não, ela necessariamente tem que estar ali aprendendo dentro do contexto familiar. Então a família ela tem essa importância de ser o agente de instrução, supervisão, de correção dentro desse escopo aí da educação cristã. Então nós temos Deus aí como agente primário, a família como agente secundário e depois nós temos a igreja. A igreja, aí entram outras atividades educacionais, né? Abaixo do contexto maior de educação cristã. Então eu tenho ali a escola dominical, eu tenho sermões que são preparados e ministrados sobre o púlpito, eu tenho então a convivência cultural entre o corpo visível de Cristo ali naquele momento, né? Então tudo isso serve para a formação e para o processo de aprendizagem do ser humano. E olha só que interessante, dentro da melhor classificação do que seria os agentes da educação, as escolas formais ou as instituições de ensino formais, elas apareceriam aí já em quarta colocação. Muitas vezes nós vemos uma inversão total dentro dessa hierarquia. E eu falo isso dentro exatamente de um contexto cristão. Não vou nem colocar um contexto secular, porque Deus estaria fora dessa primariedade como agente educacional. Mas até mesmo cristãos, eles se pegam colocando a escola, muitas vezes, acima da própria família. Né? Então, assim, nós vemos assim como se a família colaborasse com a escola, enquanto que, na verdade, é a escola que deve colaborar com a família. Né? Então, assim, a escola é ela que deve colaborar com o processo educacional ministrado pela família. Né? O pai, a mãe ou quem quer que seja que faça o exercício de supervisão daquela família tem o dever bíblico de prover aqueles que estão sob a sua supervisão de educação. Então, delegar isso para um terceiro, além de ser muito fácil, cria um problema grande depois em relação à formação da cosmovisão do indivíduo, né? Ou pode vir a criar. Então, infelizmente, nós vemos muitas vezes essa inversão de hierarquia entre agentes da educação. Mas dentro da educação cristã, nós propomos aí essa hierarquia: Deus, família, igreja e escola. Tudo, então,
orbitando para a glória de Deus. A Bíblia, como eu falei para vocês, ela em diversos momentos ela traz aí a questão da educação. Eu vou chamar a atenção aqui só para 2 trechos, né, que são trechos bem conhecidos, estão lá em Deuteronômio, mas com certeza ela tem outras passagens também, mas pelo nosso tempo eu vou me delimitar mais a essas 2. A primeira dela está em Deuteronômio, capítulo 6, né? Entre os versículos 1 e 7. E o segundo delas está entre os versículos 18 e 19. E falam assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás a teu filho e delas falarás sentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então aqui percebam como que primeiro nós devemos aprender de Deus ali no versículo 1. A gente acha que a parte educacional muitas vezes está lá no versículo 6 e 7. Principalmente no versículo 7. Mas antes de eu chegar na parte onde eu ensino aos meus filhos, eu tenho que entender como que funcionou esse sistema de ensino criado por Deus. Então Deus foi o primeiro ali, o nosso ensino deve vir exatamente de Deus. É isso que diz o versículo 1. Então estes são os mandamentos, né, que mandou o Senhor vosso Deus para nos ensinar. Então primeiro nós devemos aprender de Deus. E para que serve esse aprendizado? Para que o temamos. E aí sim, quem? Eu, meu filho, o filho do meu filho. E mais ainda, esse ensino, ele deve estar dentro do meu coração. É isso que diz lá o versículo 5 e 6. Então a gente vê o ensino como sendo aí um direcionamento do coração, ou seja, cosmovisão. Né? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as forças. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E a gente já viu aqui, eu repito isso basicamente todas as aulas, que a cosmovisão, se fosse para resumir de um modo bastante sintético, seria exatamente isso, uma direção, um direcionamento do nosso coração. E esse direcionamento deve ser moldado pelos mandamentos e estatutos e juízos ordenados por Deus. E aí sim eu vou ensinar e falar disso que eu já internalizei no meu coração para os meus filhos. Então é muito importante a gente entender esse sistema educacional, digamos assim, apresentado por Deus em Deuteronômio capítulo 6. Vamos agora para o versículo 11, para o capítulo 11. Versículos 18 e 19 falam o seguinte, basicamente a mesma coisa que a gente leu lá no capítulo 6. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na nossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então nós podemos ver aí a identidade entre educação e cosmovisão. A gente pode ver essa identidade de modo muito claro nesses 2 capítulos aí de Deuteronômio. Há uma primeira ordem, guarda em teu coração. Uma segunda ordem, amarás o Senhor teu Deus. Né? E aí sim, depois que nós internalizamos isso, passamos ao aprendizado. O reverendo Felipe Fontes ele também fala o seguinte, de que muitas vezes as pessoas que não estão dentro de uma cosmovisão cristã, então a quem ele chama de seculares, né? Então as pessoas fora desse sistema acham que os educadores cristãos são religiosos, mas eles se esquecem de que eles são tão religiosos quanto. Né? Então, assim, repito, não existe não existe uma educação neutra, não existe uma educação fora de um sistema religioso, isso não existe. Né? Então, assim, quando uma escola secular, né, fala que não, esse educador ele é religioso, esse ensino é religioso, o dele também é. Agora, é isso, partem de pressupostos distintos e o telos da educação é um telos diferente.
Né? Então, isso é uma de suas obras, um título de uma de suas obras, de que nós ensinamos aquilo que nós adoramos, aquilo que nós amamos. Então, todo mundo, todo educador, ele ensina a partir daquilo que ele adora. E eu diria mais, todo mundo aprende também através das lentes daquilo que ele adora. Então percebam a importância da cosmovisão cristã dentro da educação. Percebam o vulto que a educação cristã ela tem que estar sempre, como ela deve estar sempre presente em nossas mentes. Então você pode me perguntar, tudo bem, Sérgio, já ficou claro para mim então essa questão de ensino secular, ensino cristão, de educação cristã, mas tudo isso é muito legal, mas na prática é difícil você ter uma instituição de ensino, digamos assim, que consiga ministrar uma educação cristã nessa integralidade que você está apresentando aí para a gente nessa sua aula. E de fato é sim. Né? De fato, isso a intenção dessa aula é exatamente despertar vocês, principalmente educadores, que passem a enxergar e passem a atuar no dia a dia de vocês dessa forma. Isso é um desafio, isso é algo que nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar. Mas, muitas vezes, nossos filhos, ou até mesmo nós mesmos, nós estudamos em instituições que não são centradas ou que não conduzem as suas pastas, não pensam, não formulam as suas pastas dentro de um contexto de educação cristã. Né? Então, nós somos ali expostos a todo momento a filosofias educacionais seculares. Né? Então, como que nós devemos assimilar essas duas coisas? Será que nós podemos nos servir de filosofias seculares? Será que nós podemos utilizar ou aproveitar filosofias educacionais seculares dentro da educação cristã? Então, bom, a gente já falou aqui algumas vezes a respeito da graça comum, né, da verdade verdadeira de Schaeffer, né? Então, assim, muitas vezes ali aqueles não cristãos ou os apóstolos, eles têm momentos sim de verdade, de revelação verdadeira, digamos assim. Né? A verdade não deixa de ser verdade, independente de onde ela surja, né? De quem a professe. Né? Então, esse contexto, dentro desse contexto que nós devemos enxergar as filosofias seculares de educação. Né? Nós não existimos fora do mundo. O cristão ele não existe fora do mundo. Né? Então, assim, é praticamente impossível você, dentro de um processo educacional, se ver livre de qualquer filosofia secular de ensino. Mas, para isso, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar de olhos abertos. Né? Então, nesse pisto, ela chama a nossa atenção da seguinte forma: as grandes instituições públicas afirmam que são científicas e livres de valores, o que significa que são relegadas à esfera particular da escolha pessoal. Mas, de fato, elas não a são, por mais que elas assim afirmem. Então, nós podemos nos servir ou até devemos nos servir daquilo que for verdadeiro, daquilo que não contraria a palavra de Deus. Se aquela filosofia, em algum momento, contrariar a verdade divina, ela não deve ser aproveitada. Né? Então, isso é uma dificuldade e é muito difícil assim, você poder compreender cristãos que se servem de filosofias seculares em sua integralidade. Assim, isso é praticamente impossível você manter até a referência de uma educação cristã se aproveitando integralmente de uma filosofia secular. Por aquele motivo que nós já conversamos aqui. Eles partem de os pontos de partida dessas filosofias são distintos. Enquanto a educação cristã deve partir de Deus, essa filosofia secular não vai partir de Deus. Ela vai partir da luta de classes, ela vai partir da importância do ser humano e do seu processo de desenvolvimento, ela vai partir da necessidade de libertação do homem, ela vai partir da necessidade de se humanizar o homem, ela vai partir de outras premissas. Enquanto que a educação cristã ela parte de Deus. Sempre. Então, muito cuidado com aquilo que você escuta e muito cuidado, principalmente você, professor, com o que você ensina. Muito cuidado com quem tem sido, né, ali os seus pressupostos fundamentais, os seus rudimentos de ensino. Né? Então, isso é uma questão muito importante que nós devemos estar sempre atentos.
Não dá tempo aqui, é claro, de eu separar e falar a respeito de todas as filosofias educacionais. Isso seria impossível, né? Então, assim, também não dá tempo nem de eu pincelar ali, digamos assim, as mais famosas, né? Então, eu optei aqui por falar da mais comum dentro do contexto brasileiro. Então, assim, por falar brevemente da cosmovisão, da filosofia secular de ensino, que mais prepondera, digamos assim, dentro das nossas escolas hoje, certo? E ela é exatamente o construtivismo. Também não dá tempo de eu abarcar todos os filósofos ou todos os cientistas, todos os pensadores do construtivismo. Isso seria... existem vários livros, cursos exatamente só sobre esse assunto, né? Então, a gente vai falar aqui, mas pelo menos vai dar para vocês entenderem o que fala o construtivismo e qual seria o problema do construtivismo ante a cosmovisão cristã. O seu principal filósofo, o seu principal educador foi Piaget. Aí Piaget, então, ele foi um teórico, né? Ele foi um cientista que ele se preocupou com como que o aprendizado acontece dentro da cabeça do ser humano, principalmente das crianças e adolescentes, né? Então ele se preocupou ali como que acontece o processo educacional até chegar ali na fase adulta. Então ele entende, dentro da percepção de Piaget, dentro da escola de Piaget, ele entende que, na verdade, o meio não teria tanta importância ali nesse processo de aprendizado da criança. Mas o que importaria mais seria como que esse processo educacional se daria dentro da sua forma de raciocínio. Então aqui, por exemplo, ele começa a trazer o aluno para a centralidade do processo educacional. E aí o professor ele começa a ser deixado mais de lado, digamos assim. Motivação, significância, processamento de informação, são variáveis bastante significativas aí para Piaget. O conhecimento, ele é também chamado de interativismo, exatamente porque interacionismo, porque o aprendizado, o conhecimento, ele seria evidenciado não pela descrição em si, mas pela interação, né, entre o objeto e o aluno. Né? Então isso daí está dentro o interacionismo, estaria dentro dessa questão aí do construtivismo. E olha que interessante o que Nancy Pierce traz para a gente dentro dessa corrente construtivista. Ela fala o seguinte: não podemos nos contentar com uma metodologia construtivista que trata os estudantes como organismos que se adaptam ao meio em questão. Ou seja, o meio ali, ele se adapta e não o contrário. Em que estão usando conceitos como meras ferramentas para organizar a experiência subjetiva. O cristianismo oferece a base para uma visão mais sublime da natureza humana que qualquer outra cosmovisão, que comece com forças impessoais que operam por acaso. A visão bíblica da natureza humana também é solidamente realística. E dentro do construtivismo, ou uma corrente ali que bebeu da fonte, né, uma corrente que teve bastante interação com o construtivismo, foi exatamente o pragmatismo. E eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, John Dewey. Né? John Dewey ele era cristão. Ele nasceu num lar evangélico e ele cresceu basicamente até já adulto dentro de uma igreja e tal. Mas ele dentro desse processo de conhecimento, a gente vê que ele foi se desgarrando dentro de seus princípios cristãos. E exatamente o pragmatismo ele surge de John Dewey, né? Ele surge exatamente desse pensador, desse educador que teve toda uma vida baseada no cristianismo. E olha só o que se diz a respeito de John Dewey. Fala o seguinte: a tendência educacional capitaneada por Dewey, chamada de renovada, progressista ou pragmática, buscava, antes de tudo, mudar o rumo da educação tradicional. Sai o professor como único ator na cena da educação e entra também o aluno, participativo em suas ações. A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Mas qual é o problema que isso traz? Ora, eu tenho então, na verdade, o aluno como sendo o seu próprio educador, basicamente. Então, aquela pessoa que está à frente do ensino, ele deixa de ter a verdade
como absoluta, e ele passa, na verdade, a conduzir os alunos às suas próprias verdades. Ele passa, então, a tentar que os alunos pensem por si mesmos, né? E eles passem, então, a construir os seus sistemas ou as suas estruturas de verdade dentro de si. Então, percebam como que isso lá no construtivismo, né, de Piaget, então, a criança ali interagindo com o meio e o educador saindo de cena, ela começa, então, a ter contato com aquilo que o cerca, e vem, então, o pragmatismo de forma mais incisiva, então, fala que o professor deve ser mais distante e que ele deve conduzir o aluno à construção de suas verdades. Então, Peirce, ele chama também aqui, ela chama a atenção de forma muito clara também a respeito dessa forma de ensino, dessa filosofia de ensino, e fala o seguinte: o pragmatismo leva de forma inevitável a um pluralismo de crenças, todas transientes e nenhuma eterna ou universalmente verdadeira. Lógico, se cada criança tem a sua, né, cada aluno tem a sua, não existe um verdadeiro único. Né? Soa familiar? Dewey é a fonte de grande parte da educação moral de hoje, na qual todos os valores são tratados de igual modo, como válidos, e os alunos só esclarecem o que eles pessoalmente valorizam mais. Os professores são instruídos de modo rigoroso a não serem de nenhuma forma diretivos, mas apenas treinar os alunos no processo de avaliar as alternativas e tomar uma decisão. Qualquer valor que os alunos escolhem é considerado aceitável, quer convenham, quer não aos padrões morais aceitos, contanto que eles passem pela série de etapas prescritas. A meta dessas atividades é separar os alunos dos ensinos morais assimilados de fora para que entrem em contato com seus autênticos valores pessoais. Isso eu estou falando muitas vezes de uma pessoa que não sabe nem atravessar a rua, de uma pessoa que não sabe pegar o troco na padaria. Imagina essa mesma pessoa construir o seu sistema de verdade. Ou muitas vezes essa questão não é tão inocente assim. O pragmatismo, como a gente já falou, não existe nenhum educador que tenha uma neutralidade em relação à cosmovisão. Então, muitas vezes ali, de um modo direcionado, outras cosmovisões dentro do pragmatismo são introduzidas ali na cabeça dos alunos, e que se eles não tiverem realmente uma base sólida, corre-se o risco deles embarcarem nessa outra cosmovisão. E o pragmatismo, junto com o construtivismo, são as duas filosofias educacionais que determinaram o rumo da nossa educação aqui no Brasil. Né? Não só a educação no Brasil, mas na América de uma forma geral, né? América do Norte, Central, do Sul. Basicamente, a América ela foi moldada com base no construtivismo e no pragmatismo. Então percebam como que essa filosofia secular é tão distinta da educação cristã da qual nós estamos conversando hoje. Então, pessoal, ao libertar os alunos desses padrões morais absolutos que eles trazem de casa e que eles trazem muitas vezes da igreja, a abordagem de investigação os deixa com, na verdade, a subjetividade reinando. Né? Assim, e quando não, pessoal, essa subjetividade sendo totalmente influenciada pela cultura que o molda ali. Né? Então, pelos seus amigos, pelas famílias de seus amigos, pela cultura da mídia. Então, muitas vezes, a partir do momento que eu tiro a verdade da sala de educação, isso começa a ficar totalmente subjetivo. Quando eu amarro o educador e eu falo que ele não pode apresentar uma verdade única em uma sala de aula, eu perco ali toda a teorreferência, todo o sistema bíblico de educação, ele é frustrado logo nesse formato educacional apresentado pelo sistema educacional moderno. Então, para finalizar aqui a nossa aula, como que nós podemos aplicar a grade de cosmovisão, criação, queda e redenção ao sistema educacional? Né? James Smith fala o seguinte: como podemos formar e ensinar os mais jovens de modo que o evangelho nos penetre até os ossos? E se pudéssemos absorver o entendimento bíblico do mundo como se fôssemos nativos da criação de Deus? E se a educação não estivesse relacionada principalmente àquilo que sabemos, mas àquilo que amamos, aquilo que adoramos? Essa deve ser exatamente a forma de se educar. Então, nesse Peirce fala o seguinte: a doutrina da queda nos ensina que as crianças são, como todas nós, propensas ao pecado e necessitadas de orientação moral e direção intelectual. Em consequência da queda, Deus deu revelação verbal que nos permite ordenar a vida segundo verdades infinitas e universais, que do contrário estariam indisponíveis à criatura
a criaturas caídas e finitas. Então, Deus ali na criação, ele dotou o homem de capacidade de aprendizado e dotou o homem com capacidade de ensino. Por mais que isso tenha sido deturpado dentro do processo da queda, isso ainda existe. Agora, com a queda, todo ser humano ele é propenso ao mal, ele é propenso a um sistema ético contrário àquilo que vem de Deus. Ele está morto longe de Deus, né? Então, exatamente essa questão da educação cristã, a criação, ela deve estar junto ali, ela deve agir sobre a queda, exatamente aguardando a redenção do processo educacional. E isso, como educadores cristãos, nós devemos estar sempre agindo nessa maneira, nessa linha. Então, nós não devemos, pessoal, aqui eu falei só de Dewey, né, e de Piaget, mas imagina a gente trazer, por exemplo, Paulo Freire para a sala de aula, né, então assim, a educação libertária, que de educação tem muito pouco, basicamente é uma questão de classe social, né, então assim, imagina a gente trazer ali outros sistemas educacionais falidos em relação à sua referência. Então, nós, como educadores cristãos, não devemos aceitar esse formato de ensino. Nós não devemos aceitar, e ao contrário, nós devemos trabalhar em prol de um ensino verdadeiramente cristão. Né? O que nesse Pierce fala aqui, os educadores cristãos não aceitarão o otimismo do iluminismo, que diz que a razão simples, sem a revelação divina, é capaz de alcançar uma visão divina do mundo. Nem aceitaremos a noção romântica de que as crianças vêm para a Terra naturalmente inocentes, arrastando nuvens de glória. Não, a queda existe. E a queda atua desde a concepção do ser humano. Ali ele já nasce em pecado, ele já nasce propenso ao mal. Uma outra questão também trazida pelo humanismo é exatamente de que a educação teria o condão de tornar o ser humano, de que seria a educação o processo humanizador do indivíduo. Olha, isso é totalmente antibíblico. Né? Assim, o homem ele é homem desde o início, o ser humano ele é ser humano, ele já tem essa condição humana desde a sua concepção. Né? Então, assim, um filósofo, né, educacional, bem conhecido, né, que foi Vygotsky, ele trouxe ali, ele trouxe, por exemplo, o caso das meninas lobos, né, a Mala e Kamala, tal, e como que elas não eram, digamos assim, humanas por conta da falta de educação que elas tinham, da falta de cultura que elas possuíam. Ora, ainda que aquelas meninas não soubessem falar, que elas andassem de quatro, que elas tivessem traços animalescos ali por conta da ausência de qualquer contato humano em sua infância primária, ela não deixa de ser humano por conta disso. Aquele indivíduo não deixa de ser humano por conta disso. Né? Então, isso é muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, porque eles vão falar, não, lógico que ele é um ser humano na sua concepção fisiológica, mas ele não seria um ser humano na sua concepção moral, ou na sua concepção racional. Balela. Então, assim, a gente tem que ter cuidado como que isso vai sorrateiramente entrando no sistema de aprendizagem. Né? Então, assim, também os utopistas que negam a criação. Né? Então, o Nancy Pierce também ressalta, assim, essa obra, pessoal, da Nancy Pierce, ela é muito interessante nessa questão também da educação cristã. Né? Ela fala bastante sobre isso e como aplicar a grade de cosmovisão à educação. Ela fala o seguinte, os utopistas que negam a criação também rejeitam a queda, rejeitando totalmente a ideia de que a natureza humana é corrupta e propensa ao mal. Em vez disso, redefinem todos os problemas sociais como desordens temporárias, que podem ser solucionadas pela educação e engenharia social. Basta ver o marxismo, basta ver o materialismo, o ateísmo, todas elas são utopistas desse ponto de vista. Né? Então, assim, todas elas que vão contra a criação, que vão contra a queda e a redenção, elas acham que basta a gente educar ali as pessoas que tudo vai se resolver. E nós que aguardamos a redenção sabemos que ainda não chegaremos lá, mas que aqui é nosso dever nos esforçarmos para que o já, né, ainda vivendo o ainda não, seja brevemente, assim, se Deus quiser, instaurado novamente aqui nessa terra. Então, o que seria a redenção dentro da educação? A redenção significa que o alvo da educação é preparar os estudantes para assumir sua vocação e obediência ao mandato cultural.
Então Deus deixou para o ser humano um mandato cultural a ser trabalhado nessa existência terrena. Então a educação cristã, ela deve preparar o ser humano para o exercício do mandato cultural. Então para o trabalho, para a política, para a família, para a religião. Então a educação, ela tem a educação cristã tem que ter toda essa intenção, né? Cada criança deve entender que Deus lhe deu talentos especiais para fazer uma contribuição única para a tarefa da humanidade, em inverter os efeitos da queda e ampliar o senhorio de Cristo no mundo. Para fazer isso, toda a área de estudo deve ser ensinada segundo uma perspectiva solidamente bíblica. 2 mais 2 não é igual a 4 simplesmente por uma convenção humana. 2 mais 2 ser igual a 4, assim o é porque reflete a glória e a ordem de Deus. A matemática assim o é porque Deus assim fez a ordem humana. A história assim ela é linear e os acontecimentos assim estão postos ao longo da linha de tempo porque Deus assim determinou dentro de sua onipotência, de sua onisciência. Isso deve ser demonstrado como que tudo caminha debaixo da soberania de Deus. Então, os estudantes eles devem entender as interconexões entre as disciplinas e devem descobrir por si mesmos que toda a verdade é a verdade de Deus. Ao mesmo tempo, devemos estar alerta contra os falsos pontos de vista da redenção, como os utopistas, por exemplo, que formam várias teorias educacionais de hoje. Muitos pedagogos já não definem que educar seja ajudar os estudantes a aprender habilidades e obter conhecimento, mas capacitá-los a alistar-se em causas sociais aprovadas. Basta ver aí, por exemplo, Paulo Freire, como eu falei para vocês, o Anísio Teixeira, né, que trazendo para o Brasil, então, a questão do ensino em prol da democracia, né, que era a bandeira de Anísio Teixeira, por exemplo, como a educação tivesse esse mote de alistar o ser humano em uma causa social aprovada. Isso não é educação cristã. Bem, então agora que nós já definimos bem esse contexto, eu queria conversar com vocês sobre alguns detalhes, né? Primeiro, do que vinha a ser essa questão da educação eclesiástica, ou a escola bíblica dominical, né? Então, Mateus 28, um texto bem conhecido, né, sobre a grande vocação, né? Então nós temos ali a questão de ir, de fazer discípulos, né? Na verdade, por exemplo, o reverendo Vadislau Gomes tem um livro bem interessante sobre a cultura brasileira, né, sendo sal, né, em terra de Brasis e tal, e ele fala exatamente isso, sobre a grande comissão. Ele fala que essa grande comissão, esse ir de fazer discípulos, como se na verdade tivesse um momento de ir, depois um momento de fazer discípulo, na verdade a melhor tradução seria ir de fazendo discípulos, né? Então essa questão da educação eclesiástica, ela é bem importante sim. Agora, a gente tem que ter isso também muito centrado. Por exemplo, Francis Schaeffer, na sua obra A Igreja no século XXI, fala o seguinte: não é possível explicar o material explosivo ou dinamis da igreja, ou dunamis, né, no grego dinamis, da igreja primitiva, sem levar em consideração que praticava essas duas coisas ao mesmo tempo: a ortodoxia da doutrina e a ortodoxia da comunidade no meio da igreja visível, uma comunidade que o mundo podia ver, a igreja física. Pela graça de Deus, portanto, a igreja deve ser conhecida simultaneamente pela pureza de sua doutrina e pela realidade de sua comunhão. O objetivo central desses conjuntos de princípios consiste em demonstrar o amor de Deus e a santidade dele simultaneamente. Se desconsiderarmos um, mas não o outro, se demonstrarmos um, mas não o outro, não apresentaremos ao mundo o caráter de Deus e sim uma caricatura dele. Então, pessoal, a escola dominical, a educação eclesiástica, ela é bem importante. Então, aqui usando, por exemplo, as palavras de Calvino, né, ele fala o seguinte: eis a razão porque a igreja é chamada mãe dos crentes. E, indubitavelmente, aquele que se recusa a ser filho da igreja, debalde, deseja ter a Deus como seu pai. Pois é somente através do ministério da igreja que Deus gera filhos para si e os educa até que atravesse a adolescência e alcance a maturidade. Então a igreja ela tem esse papel de preparo, sim, de fortalecimento, sim. Então a igreja ela deve servir para o aperfeiçoamento dos crentes, o aperfeiçoamento dos crentes na santidade, deve servir para a habilitação para o serviço, para o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã, como diz o reverendo Felipe Fontes. E mais ainda, essa questão da educação eclesiástica também agora nos púlpitos, né, falando em relação aos pregadores, isso é uma questão muito importante, porque muitas vezes, infelizmente, nós sentamos no culto e não aprendemos nada, né? Nós temos aí a questão de simplesmente ouvir algo que agrade os nossos corações sem ser instrutivo, né? Então isso foi uma herança, digamos assim, distorcida do reavivalismo.
Né? Então, o que Nancy Pierce fala sobre isso? Eu acho ela de uma lucidez muito grande quando ela traz o seguinte: o reavivalismo também alterou os seminários. O ideal puritano do ministro como líder intelectual e educacional ficou cada vez mais debilitado em face do ideal evangélico do ministro como cruzado e exortador popular. Até o estilo de pregar foi transformado. Os sermões expositivos de textos bíblicos deram lugar a sermões tópicos sobre as necessidades da congregação. Antes, esperava-se que o ministro proporcionasse à congregação um sistema intelectual teológico abrangente, explica o historiador Donald Scott. Agora, as congregações não esperam mais ensinamento sobre teologia. Elas querem um ministro que as comovam emocionalmente e lhes deem orientação prática para a vida cotidiana. Ninguém mais espera que o pastor enuncie uma estrutura intelectual pela qual a vida em todas as suas facetas seja compreendida. O papel do pastor se torna quase que de um modo exclusivo, devocional, confessional e coaching, entre parênteses meu. Né? Então, na verdade, a gente vê como que a educação cristã, inclusive, se perdeu sobre o púlpito. Né? Então, muitas vezes, nós escutamos 1 milhão de coisas, menos o que a Bíblia diz. Nós não temos mais os sermões expositivos, né? Mas temos ali sermões emotivos, sermões fundamentados em qualquer outra coisa do que numa boa exegese bíblica. Né? Então, isso, inclusive, a educação cristã, nós, como membros de igrejas visíveis, né, e graças a Deus invisível, né, da igreja invisível, devemos ficar atentos, devemos ficar também de olhos bem abertos. Bom, e finalizando, eu deixo essa questão: será que é possível termos um ensino, uma escola cristã nesses moldes que nós conversamos aqui? Uma escola que tenha uma educação cristã na sua inteireza em um país laico? Né? Então, se muitas vezes nós perguntamos, mas o Brasil é um país laico, eu não posso ter uma escola confessional, não posso ter uma escola cristã, por exemplo. Né? Então, assim, aí é que nós nos enganamos muitas vezes. A Lei de Diretrizes Básicas de Educação, ela fala o seguinte no seu artigo 19: as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se referem os incisos 1 e 3 do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia específica. Olha que interessante. Então, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação permite a existência do ensino confessional. E a gente tem que ter em mente o seguinte: o que não é ensino confessional? Não adianta nada ter uma escola e colocar um cristão no final. Né? Escola de Brasília cristã. Né? Então, assim, se ela só tiver cristã no nome, isso não a torna uma escola confessional. Isso não a torna uma escola que propague a educação cristã. Da mesma forma, uma administração por um corpo eclesiástico, né? A escola é administrada por freiras, a escola é administrada por pastores. Isso também não torna a escola como uma escola cristã. É algo muito mais profundo. Uma escola cristã também não é aquela escola que tem um momento de devocional para os alunos. Não, agora todo mundo para, vamos fazer uma oração, vamos orar o Pai Nosso. Isso não é uma educação cristã. E uma educação cristã também não é uma escola que possua aulas de ensino religioso. Muitas vezes a gente confunde, acha que porque tem cristã no nome ou qualquer tipo de outro sistema confessional, ou porque tem uma aula de religião, é uma escola confessional. Não, não é isso. Isso não é uma escola confessional. Está longe de ser uma escola que propague aí de modo correto a educação cristã. Por fim, aqui, pessoal, me utilizando mais uma vez aí dos ensinos do reverendo Felipe Fontes, ele coloca o seguinte, de que uma educação cristã deve ser norteada pelos seguintes princípios. Primeiro, a apropriação e divulgação da Bíblia. Isso, relembro, de modo transdisciplinar, de modo total, de modo que tudo seja moldado e parta da revelação de Deus para o homem. Segundo, a apropriação e divulgação de uma cosmovisão cristã. Terceiro, a apropriação e divulgação de uma filosofia cristã. Quarto, organização comunitária. Quinto, responsabilidade. E, lógico, sexto, coragem. Então, assim, como eu falei, a caminhada é grande da igreja em tentar montar um sistema de ensino cristão realmente na sua integralidade. E eu quero fechar com vocês aqui com as palavras do Alvin Plantinga na sua obra O Crente no Mundo. Ele fala o seguinte: a cosmovisão cristã aplicada à educação não produz uma educação unilateral e insuficiente, mas transforma radicalmente
todo o labor educacional. É isso que a gente está falando. Todo o ensino é moldado pela cosmovisão cristã. Não adianta tentar oferecer uma instrução costumeira, com algumas aulas de estudo bíblico acopladas a ela. Não, isso não é educação cristã. Ou uma instrução costumeira com um componente de serviço comunitário ou social, ou uma instrução costumeira com um intervalo para participar de um culto religioso na capela escolar. Nada disso, pessoal. É um ensino moldado por cosmovisão cristã na sua integralidade. Uma universidade cristã construída sobre um alicerce sólido se erguerá do exercício da fé em Jesus Cristo para explorar a altura, a profundidade e a largura do significado de se construir sobre o alicerce desta fé. Não apenas durante os 4 anos que dura o curso da universidade, ou 5, quer que seja, 3, mas para uma vida inteira de aquisição de conhecimento e de trabalho dentro do reino de Deus. Que nós possamos, então, ser educadores e alunos que professam, que vivem, que propagam essa educação cristã de modo integral, moldado por uma cosmovisão cristã sadia e teorreferente. Agradeço aí a atenção de vocês nessa aula e brevemente, se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Obrigado.